Salve, salve, galera aqui do Portal do Palestra, tudo certo com vocês? Bom, vim tratar de um assunto aqui importante, um assunto interessante até que serve para a nossa reflexão, né? Enfim, o Abel Ferreira está entre a cruz e a espada, mas isso não é algo tão tenebroso assim e eu vou explicar por quê. Eu vou começar um pouquinho antes, voltando um pouquinho, né, de quando o Abel Ferreira chegou no Palmeiras. O Abel Ferreira chegou no Palmeiras em agosto, setembro de 2020. O Palmeiras tinha sido campeão do Campeonato Paulista com o Vanderlei Luxemburgo e estava em um verdadeiro declínio ali, né? O Palmeiras, enfim, o Luxemburgo tinha promovido alguns garotos da base, como Patrick de Paula, Gabriel Menino, Wesley, e o time foi campeão paulista, mas estava num declínio. E naquela época a gente estava naquela situação de ficar trocando de técnico, enfim, cada 6, 7 meses trocava de treinador e assim por diante. Estava numa época de pandemia, uma época complicada, difícil, né? Enfim, sem público no estádio, quando o Maurício Gagliotti foi buscar o Abel Ferreira lá em Portugal, lá na Grécia, no PAOK. Enfim, quando o Abel Ferreira chegou, ele organizou ali o time, né? Conseguiu dar um gás e o Palmeiras foi campeão da Libertadores, ou seja, um baita de um título, né? Um título importantíssimo aí. E depois o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. Em 2021, um ano depois da chegada de Abel, a gente teve alguns problemas aí, né? Enfim, em Campeonato Brasileiro, e sobrou a Libertadores. E aí na Libertadores o Palmeiras conseguiu ser campeão em cima do Flamengo, que também foi um título histórico, um título muito difícil para o Palmeiras, e o Palmeiras conseguiu vencer o Flamengo, que até então tinha um dos melhores times aí, né? Tinha sido campeão em 2019, enfim, tava voando aí o Flamengo, né? E aí, com o passar do tempo, 2022 o Palmeiras foi campeão brasileiro, 2023 o Palmeiras foi campeão brasileiro, campeão paulista, campeão da Recopa, Supercopa do Brasil, enfim. E chegou 2024. Bom, 2024 o Palmeiras foi campeão paulista, foi tricampeão paulista, né? Terceiro título seguido do Campeonato Paulista. O Abel Ferreira pediu alguns reforços, esses reforços chegaram. No Brasileirão o Palmeiras não vai tão bem e a gente tem a Libertadores, que acabou perdendo aí pro Botafogo o primeiro jogo. O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, então tem duas opções, ou o Brasileirão e a Libertadores, o Brasileirão e a Libertadores. Com a derrota pro Botafogo na última quarta-feira por 2-1, o Palmeiras, por conta do calendário, tem que enfrentar o São Paulo no domingo, certo? Pelo Brasileirão. E esse jogo é importante, porque o Palmeiras não pode desgarrar da parte da frente da tabela do Brasileirão, porque se for eliminado da Libertadores, ainda tem uma chance interessante aí de tentar buscar o título do Brasileirão, ou até ficar aí entre os 4, 5, que também não seria nenhuma tragédia, né? Mas, óbvio que o torcedor do Palmeiras quer que o time consiga aí essa classificação para a Libertadores, para enfrentar São Paulo, Nacional do Uruguai, que ontem ficou em 0-0. E, enfim, pode ser que o Palmeiras possa, se passar do Botafogo, enfrenta o Nacional ou o São Paulo, enfim. Mas, independente do adversário, importante chegar nas quartas de final da Libertadores por motivos esportivos e por motivos financeiros também. De qualquer forma, o Abel Ferreira está entre a cruz e a espada, porque pelo calendário, por tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, essa loucura de muitos jogos, o mês de agosto do Palmeiras está sendo insano, né? De fato está sendo insano. E com esse clássico contra o São Paulo, o Palmeiras não pode perder, né? O Palmeiras não pode perder para não criar uma pressão ainda maior, não criar mais problemas pro Abel Ferreira, para ele ter uma cabeça em paz para conseguir reverter esse resultado em casa na Libertadores.
E na próxima quarta-feira, em casa, o Palmeiras recebe o Botafogo que tem um time muito bom, enfim, tem um setor defensivo bom, né? Tem um setor de ataque também que aproveita as oportunidades, um pouco diferente do que está acontecendo com a gente. Então, é um jogo desafiador, né, para o Palmeiras, porque o Palmeiras vai ter que abrir o jogo para atacar o Botafogo, e o Botafogo tem um poderio de ataque importante, então e a defesa do Palmeiras não vive um bom momento. Então é um jogo de xadrez ali, né? Então vamos entender como que o Palmeiras vai jogar, mas é um jogo de xadrez. O Palmeiras pode fazer 1-0, igualar o placar, e aí ter mais uma oportunidade, ter mais moral ter uma moral maior dentro do jogo para conseguir fazer o segundo gol e de repente ganhar de 2-0 e avançar. Como o Palmeiras pode tomar um gol e as coisas ficarem bem difíceis dentro de campo, já que o Botafogo vai se fechar, obviamente, e o Palmeiras tem dificuldade em furar bloqueios. Então, como que o Abel Ferreira vai fazer? Escalar um time alternativo diante do São Paulo, correndo o risco de repente não ter um bom resultado e aumentar a pressão sobre o elenco e sobre ele para quarta-feira, ou correr o risco de jogar com todos os jogadores, o time titular, para vencer o São Paulo e ter aquele problema de gestão de energia, algum jogador se machucar ou, enfim, estourar, que nem o Abel Ferreira já falou várias vezes, que tem muitos jogadores que estão aí bem próximos de ter problemas físicos. O que vai acontecer? Né? Será que o Abel Ferreira vai colocar um time alternativo ou vai colocar um time titular já pensando na quarta? É esse o dilema do treinador e da comissão técnica, né? É esse o dilema. Vamos torcer para o Abel Ferreira tomar a melhor decisão, ter a cabeça no lugar e tomar a melhor decisão, entender o gerenciamento de energia, porque o Palmeiras precisa de pelo menos 2 bons resultados. Precisa vencer o São Paulo e também passar de fase na Libertadores. Esse seria o cenário ideal para afastar um pouco a crise, né? Se o Palmeiras perder para o São Paulo e passar do Botafogo, tranquilo, né? Segue o jogo, ninguém gosta de perder clássico, né? Ainda mais para o São Paulo, mas ainda tem uma justificativa aí, uma coisa justifica a outra. Agora, perder para o São Paulo e ser eliminado da Libertadores, a gente sabe que a pressão vai ser muito forte, né? Principalmente do torcedor palmeirense em si, que vai cobrar o elenco, vai cobrar a diretoria, vai fazer cobranças importantes, e aí isso pode recair também na campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E aí, o que vocês acham? O Abel Ferreira deveria colocar um time alternativo contra o São Paulo ou deveria colocar um time titular para fazer aquela movimentação, aquele entrosamento já pensando na quarta-feira, né? Porque o jogo de quarta-feira é um jogo que pode definir a temporada sim do Palmeiras, porque fomos eliminados aí da Copa do Brasil, temos o Brasileirão que não estamos mais tão 100% tão bem assim, e a Libertadores acaba sendo um meio de ter esperança aí de conquistar mais um título na temporada. O que vocês acham? O Palmeiras vai com o time reserva, vai com o time titular? Qual atitude você tomaria? Né? Se você estivesse na pele do técnico Abel Ferreira, o que você faria? Time reserva, time titular, Libertadores, Brasileirão, qual que é o foco? Quero ver sua resposta aqui nos comentários, beleza? Valeu e avante palestra!